Olá pessoal, meu nome é Hugo S. de Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Hugo, como é que os americanos tratam os angolanos ou os estrangeiros, no geral, aqui nos Estados Unidos, no local de trabalho? Eu tenho dois empregos. Eu tenho um emprego de segunda a sexta, que é um emprego fixo, e tenho um part-time, onde eu só trabalho os fins de semana, onde eu vou fazer um dinheirinho extra. O meu emprego fixo de segunda a sexta é numa biblioteca, uma biblioteca super grande, uma das maiores bibliotecas aqui do estado de Nova York. Nós recebemos por volta acima de 500 pessoas por dia. É uma biblioteca monstruosa. É tão grande que essa biblioteca tem uma área só de computadores, tem uma sala de espetáculos, tem restaurante, tem a área dos livros, tem sala de cinema, tem área onde você pode ir buscar filmes. Tanto é que nós somos por volta de 300 e tal trabalhadores ali. Tem uma pequena esquadra de polícia dentro da própria biblioteca, tem uma área de seguranças, é uma coisa gigantesca. Ok, é onde eu trabalho de segunda a sexta. E aos finais de semana, como part-time, eu trabalho numa loja. Está a perceber? Eu trabalho numa loja. O que é que acontece? Há uma vez que eu não tinha que trabalhar na loja neste dia, mas eu lembro-me que por alguma razão eu também não fui trabalhar na biblioteca. Eu tinha tirado o dia livre para resolver alguma coisa e neste dia eu recebo um telefonema. O meu telefone toca, eu atendo, apercebi-me que era um colega da loja. Um colega assim, olha, Hugo, está aqui uma senhora que também é de África, ela está aqui a falar, quer comprar qualquer coisa, eu não estou a entender, fala com ela, depois diz-me o que é que ela está a dizer. Assim, esse colega nem sequer deu-me tempo de lhe perguntar, dizer de África, mas espera aí, África é um continente, de que país? Não me deu tempo, ele passou automaticamente o telefone à senhora. A senhora do outro lado da língua, do outro lado da linha, estava ali a falar uma língua que eu não percebia nada, está a perceber? E eu, após de perceber que eu não percebia nada, ela também não entendia o que eu dizia, eu comecei a pedir para que ela passasse o telefone ao meu colega. A senhora também nem sequer estava a perceber. Então, a única solução foi desligar o telefone. Peguei e desliguei o telefone. Desliguei o telefone e ele também não ligou de retorno. Eu não sei o que é que se passou ali. Passaram-se alguns dias, eu tinha que ir trabalhar na loja. Chegou o fim de semana, fui para a loja trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para falar com o gerente e eu expliquei ao gerente o que tinha acontecido e expliquei que aquilo era uma forma de discriminação. Por quê? Porque a África é um continente, mas a África tem diferentes países e diferentes culturas. Está a perceber? No momento em que você me põe em África e você desvaloriza, e você, até o termo talvez não seja desvalorizar, e você se esquece que eu venho de um dos países de África e que há a possibilidade de que eu e esta senhora com quem você me está a pôr a falar, há a possibilidade da gente não se entender culturalmente ou mesmo até linguisticamente, você de uma maneira você está a discriminar. São todos iguais, está tudo ali no mesmo lugar. E eu até ainda apresentei um exemplo ao gerente. Eu disse, olha, por exemplo, você nasceu aqui nos Estados Unidos, é a única cultura que você conhece. Eu sou americano, mas eu sou americano nacionalizado. Você nasceu aqui, ok. Você de repente vai para passear, vai viver na Europa, num país da Europa, vai viver em França. Ok, você está em França. De repente chega um colega seu de trabalho francês e diz, olha, fulano, John, está aqui alguém que também veio da América, fala com ele. E quem é essa pessoa que lhe vão pôr? Estão-lhe a pôr com um mexicano. O que é que você vai sentir? Você vai dizer, espera aí, tá bom, nós viemos os dois do continente americano, mas este mexicano fala espanhol, eu falo inglês. Este mexicano, eu sou americano. São países totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes. É o que eu senti. Quando eu dei esse exemplo, o meu supervisor lá na loja entendeu. Chamaram a atenção do colega, o colega pediu desculpas, disse que não tinha visto dessa maneira, pediu desculpas e eu entendi, eu vi que ele fez aquilo por ignorância. Isto foi um exemplo. Há uma outra situação, totalmente, quase diferente, que eu vivi já no meu emprego de segunda a sexta, meu emprego principal, na biblioteca. Ok, na biblioteca, uma das funções que eu tenho é dar assistência técnica a pessoas que não sabem usar computadores, está a perceber? Pessoas que não sabem imprimir, pessoas que não sabem... coisas que têm a ver com o computador. Nós damos assistência técnica. Há uma chefe lá, uma das chefes máximas de alto escalão,
que de vez em quando ela passa pelas nossas áreas, mas nossa área de trabalho, mas ela nem sequer dá confiança, ela não cumprimenta, não fala para ninguém. Tudo bem, não tem problema. Naquele dia, não sei por que cargas d'água, ela tinha que trabalhar comigo, puseram a trabalhar comigo. Eu cheguei primeiro na secretária, era uma secretária assim, linha reta, sentava num lugar com o computador, ela tinha que sentar em outro lugar com o computador, as pessoas vinham, pediam ajuda e nós podíamos dar, ou mesmo a partir dos nossos computadores, se fosse uma coisa simples, ou tínhamos que levantar, deslocar-nos até o computador da pessoa que precisa de ajuda, ajudar e depois voltarmos para a nossa secretária. Ok, essa minha chefe chegou, sentou e começou logo assim de primeiro. Qual é a sua língua de origem? Qual é o teu país? Há quanto tempo vives aqui nesse país? Pretendes voltar para casa? Assim, uma porção de perguntas assim atrás, uma atrás da outra. Essas perguntas todas juntas são discriminatórias. Por quê? Porque, primeiro, eu sou cidadão americano. Eu sou americano, nacionalizei-me americano. Segundo, a minha língua, ela não pode perguntar qual é a minha língua se ela está a falar comigo em inglês. Está a perceber? Terceiro, quando ela me pergunta quando é que pretendes ir para casa a passear, casa onde? Minha casa é aqui na América, porque eu sou cidadão americano, minha casa é aqui. Todas essas perguntas são discriminatórias. O que é que eu fiz? Após terminar aquele período de trabalho que eu tinha que fazer com ela, eu fui a correr para os recursos humanos. Apresentei a queixa dos recursos humanos, expliquei tudo. Os recursos humanos também chamaram-na, conversaram com ela, fizeram uma investigação, resumindo e concluindo. Ela foi despedida. Ela perdeu o emprego, foi despedida. Mas chefe de alto escalão foi despedida por causa dessa situação. É muito importante também saber em que posição, falando de legalização, em que posição esse estrangeiro se encontra. Porque existe aquele estrangeiro que está aqui, que está a trabalhar de maneira ilegal, existe aquele que está a trabalhar porque tem o green card, e existe aquele até que já se tornou americano como eu. Na minha situação, a coisa tornou-se muito grave e fui defendido de uma maneira que talvez não me defenderiam se eu tivesse apenas um green card ou se eu até tivesse a trabalhar de maneira ilegal. Tá a perceber? O que eu acho até difícil trabalhar neste lugar de maneira ilegal, porque seria quase impossível, mas numa suposição de se eu tivesse a trabalhar de maneira ilegal e eu apresentasse uma queixa, ninguém havia de me ouvir. Se eu tivesse apenas um green card, podiam até me ouvir, mas não haveria de haver consequências para a minha chefe americana, a minha ex-chefe americana. Por quê? Porque aqui o mais importante é o americano, aqui priorizam sempre o americano. Quando você está a 100% aqui protegido, quando tem a nacionalidade, os seus colegas lhe vão tratar de uma maneira diferente daquele que tem o green card ou daquele até que está trabalhando embaixo da mesa. Por isso é que a maneira como os seus colegas no trabalho lhe vão tratar tem a ver com a sua legalização, o quanto você está legal aqui nesse país, e também tem a ver com o próprio colega, com o nível social e o nível intelectual do mesmo. Está a perceber? Então, é assim, eu espero que eu tenha respondido à pergunta do seguidor que deixou num dos meus vídeos. Da mesma maneira como eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. Aqueles que nunca clicaram no sininho, cliquem no sininho para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Não se esqueçam de clicar no like, deixem ficar um like. Partilhem este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and